Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O rádio é notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa Jornal de Campina Grande, o seu podcast diário. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que estamos completando um mês de podcast que é transmitido ao vivo. E nesse momento eu gostaria de agradecer a um ouvinte que tem nos acompanhado desde o início, o Moisés Brito. Ele tem mandado muitos comentários a respeito do podcast. Em nome de Moisés Brito, eu abraço a todos vocês que acompanham o podcast Jornal de Campina Grande. Aqui nós temos as principais notícias do dia, uma análise de conjuntura política, e todo esse material é distribuído por várias plataformas, além das redes sociais, do Facebook, do Google Play, do Twitter, enfim, de todas essas plataformas de redes sociais, como o YouTube e também o LinkedIn, enfim, todas as redes sociais, e também distribuído pelas plataformas de podcast, a Apple Podcast, Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, o Podchaser e o JioSaavn. Tudo são plataformas de podcast onde é possível acompanhar o Jornal de Campina Grande. Se você quiser mandar e-mail, você pode enviar um e-mail para arquimedesonofre@gmail.com. Você pode visitar meu blog, arquimedesdecastro.com. Me siga no Instagram, no Twitter, no Facebook e acompanhe diariamente as nossas edições do podcast Jornal de Campina Grande. Muito bem, feito isso, vamos a uma notícia que eu gostaria de comentar com vocês. A questão é, quando essa pandemia do novo coronavírus vai acabar? Quando é que nós voltaremos à normalidade? Quando é que toda essa mortandade vai cessar? Quando as pessoas vão parar de adoecer? Quando é que as escolas vão reabrir? Quando é que tudo voltará a funcionar como era antes? E a gente vai poder se abraçar, comemorar, festejar, como a gente fazia antes desse vírus mortal nos atingir, como ocorreu há um ano atrás. Quando é que isso vai ter um fim? Porque se você fizer uma análise assim, fizer uma análise de consciência, puxe aí pela sua memória, você vai perceber que já faz mais de um ano que a gente está nesse negócio. E ninguém sabe dizer quando é que isso vai acabar. Ao contrário, está ficando cada vez pior. Em determinado momento pareceu que ia terminar, mas aí voltou com mais força ainda. E tudo isso, apesar de não parecer, mas tem uma explicação científica. A metodologia do conhecimento científico, ela existe justamente para explicar fenômenos que aparentemente são inexplicáveis. E esse fenômeno de pandemia, de doença coletiva, que atinge o planeta inteiro, o mundo inteiro, colocou o nosso país, o Brasil, na maior emergência sanitária da sua história. Uma crise que é sanitária, porque as pessoas estão doentes, mas também
é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise política. E aqui a pergunta se impõe de novo: mas quando é que isso vai acabar? Esse mal não vai ter fim? Um ano atrás, na semana desse mesmo período de março, nós estávamos ainda numa situação muito confortável. Essa semana epidemiológica de março, ela foi marcada pelo início da pandemia. E sabe quantas pessoas tinham mortas? Na semana epidemiológica 14, que foi do dia... na semana epidemiológica 13, que foi do dia 22 de março de 2020 ao dia 28 de março. Uma semana parecida com essa. Semana começou ontem, né? Dia 21, e segue durante toda a semana. Então, os epidemiologistas, eles não contam óbitos por dia, eles contam por semana epidemiológica. E na semana epidemiológica 13, no ano passado, do dia 22 de março ao dia 28 de março, morreram 96 pessoas no Brasil inteiro. 96 pessoas morreram de coronavírus. Isso há um ano atrás. Na semana epidemiológica passada, que se encerrou no sábado, de 14 de março a 20 de março desse ano, morreram durante essa semana passada, 15.661 pessoas no Brasil do novo coronavírus. Repare, há um ano atrás, exatamente, essa doença matava 100 pessoas por semana. Na semana passada, matou 15 mil de uma vez só. 15 mil pessoas morreram no intervalo de uma semana. E isso é importante saber porque você precisa estar atualizado com as informações, todo mundo na mesma página, para entender o que está acontecendo. Esses dados que eu estou falando aqui, eles podem todos são dados transparentes, dados públicos, dados oficiais. São dados coletados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e é o CONAS. Esse conselho, ele tem uma base de dados como fonte as secretarias estaduais de saúde. As secretarias estaduais de saúde dos estados informam para o CONAS. O CONAS tem um painel que acompanha a Covid-19 e a última atualização desse painel, ele é atualizado diariamente. A última atualização foi no dia 21 de março, às 18 horas. Ou seja, ontem, às 18 horas, foi feita uma atualização do painel. E o que esse painel traz de informação? Bom, no Brasil inteiro, existem 11 milhões, quase 12 milhões, 11 milhões 998 mil. Quase 12 milhões de pessoas. Pense nesse número. São 12 milhões de pessoas que foram contaminadas. Contaminadas pelo novo coronavírus. No Brasil inteiro. Para ser exato, 11 milhões 998 mil 233 pessoas. E durante 24 horas,
ou seja, no domingo, foram confirmados 47 mil casos de pessoas contaminadas. São, até agora, 294 mil óbitos. 294 mil pessoas, 294.042 pessoas que morreram devido à contaminação. Acompanhe. 12 milhões de pessoas já foram contaminadas oficialmente. Pessoas que foram testadas e foi confirmado que a pessoa estava infectada pelo novo coronavírus. 12 milhões de pessoas. Desses 12 milhões, 294 mil morreram até agora nessa pandemia. Só ontem, no domingo, foram 1.290 pessoas. E aí, a partir desses dados de números absolutos, os epidemiologistas calculam algumas taxas. Taxas que são importantes para que se possa medir a importância dessa doença. Porque existem muitas doenças no mundo. Existem doenças que infectam mais gente, mas a taxa de letalidade é baixa. A taxa de mortalidade é baixa. A taxa de incidência é baixa. Então, essas taxas, elas são fundamentais para entender o problema. A taxa de letalidade no Brasil é de 2,5%. A média do mundo é entre 3% e 4%. A taxa de mortalidade no Brasil está em 139 mortos, quase 140, 139,9 por 100 mil habitantes. A taxa de incidência é de 5.709 pessoas contaminadas a cada 100 mil habitantes. Então, esses dados são importantes para você entender o contexto da pandemia. Então, voltando. Há um ano atrás, morreram 100 pessoas durante uma semana. Na semana passada, morreram 15 mil. Então, os epidemiologistas, eles colocam essas informações em gráficos. E aí é possível ver o que chamam de curva epidemiológica. A curva, ela é determinada pelo gráfico, né? Um gráfico de linha que sobe quando aumentam os casos de morte, de óbitos, e desce quando os óbitos diminuem. Então, imagine que essa curva, que começou ano passado com 100 óbitos, ela chegou no seu pior momento a 7 mil pessoas mortas numa semana. Isso no ano passado. Esse ano, já chegamos a 15 mil durante 2 semanas seguidas. É possível, segundo os epidemiologistas, que tenhamos, isso é uma hipótese, que tenhamos pela frente mais 2 semanas, ou melhor, mais 6 semanas com esse número de mortes, mais ou menos 15 mil por semana. Se isso ocorrer, isso é uma hipótese, chegaremos em junho com mais 100 mil pessoas mortas por coronavírus. Ou seja, se hoje nós temos 294 mil, vamos completar 300 mil hoje, chegaremos em junho com 400 mil pessoas mortas. Isso no que diz respeito ao Brasil, ao país inteiro. Mas é importante entender o que está acontecendo com a Paraíba.
porque é daqui que eu estou falando, do interior da Paraíba, cidade de Campina Grande, aonde os dados são obviamente diferentes. Por enquanto aqui morreram 5.243 pessoas. E usando o mesmo raciocínio, a mesma tendência que estão mostrando os dados, a tendência é através da tendência que é possível fazer uma previsão do que vai acontecer no futuro. Essa previsão, ela é sempre uma hipótese que pode ou não ser confirmada, porque existem variáveis que podem fazer com que essa hipótese não se confirme. Então, nós sairíamos aqui na Paraíba de 5.243 óbitos para 6.000 óbitos. Chegaremos em junho, provavelmente, com 6.000 paraibanos e paraibanas mortos, atingidos por essa doença mortal. Isso fora aqueles que estão doentes nos hospitais, passando mal, sofrendo. Tem muita gente sofrendo. E o sofrimento daqueles que escapam não deve ser diminuído. Então, repare, a nossa situação não é uma situação confortável. E aí, o que nós temos de disponibilidade para que essa curva epidemiológica comece a cair? É possível que a curva epidemiológica, depois dessas 6 semanas epidemiológicas, ela comece a cair. E aí vai diminuindo o número de casos e o número de mortes, como aconteceu no ano passado. Isso vai ser acentuado por causa da vacinação. Lembre que no ano passado nós não tínhamos vacina nenhuma. Não tinha sido inventada ainda uma vacina. Não havia remédio nenhum, mas havia ainda disponibilidade nos hospitais. No ano passado houve estresse no sistema de saúde, mas não o estresse que está acontecendo agora. As pessoas estão morrendo na fila esperando um leito de unidade de terapia intensiva, de UTI. E aí, a pessoa que está doente poderia escapar se fosse para a UTI, morre porque não conseguiu chegar a tempo para o atendimento médico intensivo, que hoje é a única coisa que cura a Covid-19. É o tratamento intensivo, unidade de terapia intensiva. O sujeito é desacordado, é colocado para respirar artificialmente e aí injeta-se nele uma grande quantidade de antibióticos para que o corpo reaja, o indivíduo não pare de respirar e aí o corpo, nessa reação dos anticorpos, volte a funcionar. O que tem acontecido? 80% dos que vão para a UTI morrem. Essa é a estatística. Quando as UTIs estavam mais vagas, 50% morria, 50% escapava. Agora que as UTIs estão completamente lotadas, de cada 10 pessoas internadas numa UTI, 8 morrem, 2 escapam. É uma estatística cruel. Aqui em Campina Grande eu fui informado ontem que na rede privada, as pessoas que têm convênio médico, as UTIs estão 100% lotadas. As vagas que estão disponíveis em Campina Grande são na rede pública, no SUS. Mais precisamente, no hospital de referência da cidade, que é o Hospital Pedro I, um hospital municipal, pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande. Lá, a UTI também já está quase lotada, mas ainda tem vagas, segundo as informações oficiais da Prefeitura. Então, existe outra variável que pode fazer com que essas previsões não aconteçam. É o uso intensivo de máscaras. Máscaras protetivas, máscaras profissionais, não máscaras de pano, máscaras improvisadas, máscaras bonitinhas vendidas para a pessoa ficar chique. Não é essa máscara.
é a máscara profissional, a PFF2. Esse tipo de máscara, se fosse utilizado pelos trabalhadores de forma intensiva, pode reduzir drasticamente a curva de contaminação. Outra medida fundamental, e essa muito mais polêmica do que a máscara, é o confinamento. O confinamento que nós nos recusamos a chamar pela palavra em português e importamos uma palavra estrangeira. E aí chamamos de lockdown. Então, para todos ficarem na mesma página, lockdown e confinamento e lockdown são a mesma coisa, é a tradução para o português. Então, usando a palavra confinamento. Usando máscaras profissionais de confinamento, ao invés de morrer 100 mil pessoas daqui para junho, morreriam bem menos da metade, talvez menos. Se houver um confinamento combinado com a população, que as pessoas topem, participem e se ajudem para que dê certo, com uma coordenação nacional, estadual, municipal, para que as pessoas mais frágeis, aquelas mais necessitadas, possam ser ajudadas por todos, inclusive pela sociedade civil organizada, além do apoio necessário dos governos. Com o confinamento é possível que morra menos gente, porque menos gente vai se contaminar. E aí, com a vacinação, veja bem, são variáveis. As pessoas vão ter que usar máscaras profissionais quando saírem de casa. Só as pessoas essenciais sairiam. Os serviços não essenciais da sociedade, aqueles que podem parar, param e precisam ser remunerados por isso. Precisam obter vantagens para pararem, serem incentivados. O governo americano está distribuindo R$30 mil por família para indenizar as pessoas e fazer a economia voltar a funcionar. O novo presidente de lá, que substituiu o Trump, o Joe Biden, ele está distribuindo mais ou menos R$30 mil por família para que as famílias possam se recuperar da crise econômica. Aqui no Brasil você já sabe, a situação não é essa. A única ajuda que tem, as pessoas mais frágeis, é uma ajudinha muito pequenininha, não dá nem para comprar uma cesta básica, e ainda não está sendo nem distribuída essa ajuda. Então, confinamento é muito difícil de fazer, não vai funcionar. Máscaras profissionais, eu até agora não vi nenhum governo fazendo uma política pública para distribuir esse tipo de equipamento gratuitamente entre os trabalhadores que precisam continuar trabalhando, trabalhadores essenciais. Então, vacinação. Não tem vacina, né? O governo não pode dizer isso, mas não tem vacina para todo mundo. Até agora, só se vacinaram 3% da população. 3%. Na verdade, 2,6% da população pode dizer que está imunizada. O resto ainda não está. Uns tomaram a primeira dose, mas se não tomar as duas, é um remédio. Se não tomar as duas, não funciona. Então, estamos nesse momento, um momento difícil. Você diria, bom, então a resposta para a pergunta não é uma pergunta fácil. Quando vai acabar essa pandemia e voltaremos à normalidade, a como era antes? Eu tenho a impressão que com as circunstâncias políticas atuais, a briga que se instalou no país, a disputa que se instalou no país, nós teremos uma pandemia que vai durar durante todo o ano que vem.
além desse ano, para o ano que vem. É muito improvável que ocorra um grande acordo nacional para resolver esse problema, mas se ele ocorrer, é possível que até o final do ano a gente consiga superar as dificuldades envolvidas nessa pandemia. Mas sem um grande acordo nacional, um pacto nacional, e mantendo aí a perspectiva de que essas brigas vão continuar, é muito provável que esse problema se arraste aí até o ano que vem. E aí se tornará um problema eleitoral. Além de uma crise sanitária, de uma crise política, social e econômica, teremos ainda uma crise eleitoral. Porque a grande debate, independentemente de qualquer coisa, vai ser quem fez o quê, quem deixou de fazer, de quem é a culpa durante toda a campanha eleitoral. Né? A distribuição de culpas. Como se alguém fosse inocente. Mas existem alguns culpados. A questão é, esse é o momento de punir os culpados ou de buscar uma solução conjunta? Essa solução é possível? Quando voltaremos à normalidade, senhoras e senhores? Eu temo que a normalidade mesmo, nós nunca mais vamos voltar. Mas não vai ser esse ano. E talvez não seja nem no ano que vem. É muito triste falar disso num momento tão complexo quanto esse, mas é o que eu tenho para hoje. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Vamos às manchetes dos principais portais de notícias do Brasil e da Paraíba. Manchetes que estão nos principais portais de notícias. Começando com a Folha de São Paulo. Maioria acha Lula culpado. Candidatura divide eleitor. A aprovação da atuação de Moro na Lava Jato desaba de 62% em 2016 para 45%. Pesquisa Datafolha aponta que 57% dos eleitores consideram justa a condenação do ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex de Guarujá. A confirmação da decisão em segunda instância impediu o petista de disputar a eleição de 2018. Para outros 38%, a sentença do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, foi injusta. De acordo com o levantamento, 51% dos brasileiros aptos a votar, ou seja, eleitores, avaliam que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, agiu mal ao anular as condenações do ex-presidente. E aqui vamos fazer um ponto de parada para analisar a conjuntura política dessa pesquisa. Essa pesquisa Datafolha, ela, do ponto de vista jurídico, faz algo injusto. É perguntar ao povo, se determinada condenação é justa ou injusta. Existem leis e o devido processo legal. Uma condenação é justa ou injusta a depender das leis e do devido processo legal. Alguém só pode ser culpado, só pode ser condenado por algo se houver um julgamento e que nesse julgamento sejam apresentadas as provas. Muito bem. A conclusão do Supremo Tribunal Federal
não foi de que Lula é inocente, nem de que não haviam provas. A conclusão é que o processo contra ele foi feito de forma incorreta. O jeito como a Lava Jato escolheu para condenar Lula foi injusto, porque ele foi perseguido como réu. E essa perseguição a ele como réu ocorreu num acordo que restou provado nos autos entre os promotores que acusam e o juiz que julga. Se você me ouve, pode pensar, bom, mas isso não acontece em qualquer julgamento, não? Os promotores não combinam com os juízes quem vai ser condenado e quem vai ser absolvido? Então, não pode combinar. A promotoria, o Ministério Público, ele tem que ficar separado, porque ele acusa. E quem acusa não julga. Porque aí fica ruim, né, para quem é réu. Você ser julgado por quem lhe acusa, por quem lhe investigou, não tem sentido. Para que o réu tenha direito de defesa, é preciso que quem julga não esteja envolvido na acusação e na investigação. Ou seja, não seja parte interessada. Julgue sem interesse no feito. Julgue de acordo com a lei. E o que ficou provado é que o juiz Sérgio Moro, junto com Deltan Dallagnol, os dois amiguinhos, se juntaram junto com outros membros do Ministério Público e da Justiça, combinaram para condenar. Então essa combinação não pode. E por causa de não haver o devido processo legal, é que a condenação foi retirada. O processo foi anulado e agora vai ter que começar do zero. Pode recomeçar, vai recomeçar, mas tem que recomeçar em outra vara de justiça, com outros acusadores e outro juiz, para julgar de novo. Não sei se vai dar tempo, mas o fato é que a condenação foi anulada. Se Lula é inocente ou culpado, a gente não vai saber assim, só depois dele ser julgado, se ele for julgado. Mas tua opinião todo mundo tem. Opinião todo mundo tem. E aí o Datafolha foi à rua e perguntou: o que é que você acha? Será que tá certo isso aí? De o Lula ser, o processo contra ele ser apagado por corrupção e lavagem de dinheiro? 57% dos eleitores disseram que consideraram justa a condenação. Mas repare que essa pesquisa foi feita dentro de um contexto complexo. Primeiro, a questão da pandemia. Não foi uma pesquisa feita face a face. É uma pesquisa feita por telefone. E pesquisa feita por telefone tem problemas. Porque não é todo mundo que atende telefone para responder a pesquisa. E aí, os pesquisadores eles têm que ficar com a amostra de quem atende. E isso necessariamente provoca problemas, inclusive não só raciais, mas também etários e de classe econômica. Porque algumas classes econômicas não atendem telefone de jeito nenhum de quem não conhece. E aí fica um problema. Outro problema é as pessoas, o recorte racial, que precisa ser analisado. Porque é óbvio que pessoas negras votam menos ou apoiam menos o governo do que pessoas brancas. Então, essa pesquisa tem alguns problemas de metodologia. Mas, para além disso, perguntar ao povo se o julgamento foi justo ou injusto é uma perda de tempo e uma ideia distorcida de justiça, porque se todos os condenados
só fossem condenados pela aclamação popular, repare, nós não precisaríamos de um processo judicial, nós não precisaríamos de tribunais. Era só fazer como no Big Brother, botar o nome do cara para ser votado online, quem fosse votado, mais votado, era condenado, quem não fosse, era absolvido. Esse não é um sistema de justiça que se possa aceitar numa sociedade civilizada. Mas o principal destaque de capa de hoje da Folha é esse. Se refere à maioria que acha que Lula é culpado. Ontem, centenas se aglomeraram em frente ao Palácio da Alvorada para comemorar os 66 anos de Bolsonaro. Ele fez aniversário ontem e houve uma comemoração, e isso também é destaque de capa hoje na Folha e nos principais jornais nacionais, principais jornais do país. Agora os destaques do Mais PB. O portal Mais PB destaca a situação crítica. Prefeitura alega falta de estrutura de saúde e manda fechar lojas no sertão. Pontos de drive-thru acumulam longa fila na vacinação em João Pessoa. Policiais de Sergipe envolvidos na morte de advogados na Paraíba são afastados. Saúde das pessoas nunca esteve tão ameaçada, diz desembargadora do Tribunal de Justiça ao blog do Alisson Bezerra. Colapso, o temido monstro chegou à Paraíba, a análise é de Heron Cid. João Pessoa já tem mais imunizados do que casos de Covid-19 na campanha de vacinação. Arcebispo é vacinado contra a Covid-19 em João Pessoa. Manuel Ludgério seguirá afastado da Assembleia Legislativa da Paraíba. O deputado está com Covid-19. Batalha contra a Covid. Cícero garante que não faltará vacina em João Pessoa. Essa é uma manchete que não tem sentido, né? Porque está faltando vacina. Se as pessoas querem se vacinar e não podem, é porque está faltando vacina. Se tem uma faixa etária específica para a distribuição da vacina, é porque está faltando vacina. Então, o prefeito João Pessoa dizer que não vai faltar é em si mesmo uma contradição. E ainda no Mais PB, Bruno questiona a distribuição de vacinas na Paraíba. Eu acompanhei essa postagem do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e ele fez um cálculo aonde procura mostrar que o governo do estado não distribuiu de forma equitativa, ou seja, respeitando a quantidade da população de habitantes, quando fez a distribuição para João Pessoa e para Campina Grande. Segundo Bruno, a prefeitura de João Pessoa recebeu mais doses do que a prefeitura de Campina Grande, considerando a proporção de habitantes de cada cidade. E aí, nisso, Bruno vê um favorecimento de Cícero, que é aliado de João, o governador, e um desfavorecimento para Bruno, que não é aliado do governador João e que estaria sendo perseguido politicamente. Esse é o argumento por trás do questionamento do prefeito. Esses os principais destaques de capa do Mais PB. No Jornal da Paraíba, o destaque é que saiba quem pode se vacinar contra a Covid nas cidades da Grande João Pessoa. Você vê, tem um recorte, não é todo mundo que pode. No portal Correio, o destaque é que mulher suspeita de matar a companheira com 95 facadas é presa em Campina Grande. E um texto compartilhado no WhatsApp sobre lockdown na Paraíba é falso. Circulou no domingo uma fake news de que iria ser decretado um confinamento em todo o estado da Paraíba a partir dessa semana. E esse texto ele foi criado de forma falsa, mas repercutiu muito, né? Porque é uma informação que está na pauta dos jornalistas e todos foram apurar para saber se era verdade ou não. Descobriu-se que era falso.
No portal WSCom, o destaque é que a Covid-19, o governo da Paraíba planeja novo decreto para o dia 26 de março e busca consenso com os prefeitos. A ideia do governo do estado é decretar um confinamento em todo o estado, durante aí uma semana, 2 semanas. Não sei se isso vai prosperar, mas a ideia é essa, porque não tem mais hospital para ninguém. Não tem mais hospital para ninguém. Não tem como inventar hospital. Não é porque não dá para construir, não tem equipamento, não tem cama. É porque não tem mais médico, não tem mais enfermeiro, não tem mais profissional especializado. E chegou no limite, está no limite. Não dá para aumentar mais do que já foi aumentado. Então, estamos agora nesse ponto. E é um ponto onde a única saída é a redução do contágio através do confinamento. Algo muito difícil de fazer num estado pobre, onde as pessoas não têm e não estão recebendo as condições necessárias para fazer esse confinamento. E sem essas condições necessárias, é óbvio que não vai funcionar, a não ser na marra. E aí na marra também vai ter problemas. No G1, mulher suspeita de matar a companheira com 95 facadas é presa em Campina Grande. E ainda, veja quem pode se vacinar na Grande João Pessoa. É o destaque do G1. No Paraíba Online, auxílio emergencial, nascidos em maio já podem atualizar os dados no Caixa Tem. No Paraíba Rádio Blog, o Ministério Público da Paraíba entra com ação civil contra Márcia Lucena por enriquecimento ilícito e benefício ao crime. No blog do Max Silva, o destaque é para o vice-prefeito, que acompanha a vacinação em Campina Grande e pede que a população se cuide. No blog do Márcio Rangel, usuários do Pix poderão integrar a lista de contatos do celular a partir de abril. No Realidade PB, o destaque é que a Paraíba renova estado de calamidade pública por 180 dias. E no Fonte 83, o destaque é que poderemos ter falta de insumos para intubação nos próximos 20 dias. O alerta foi feito pelo diretor do Hospital Particular de João Pessoa. E ainda no Fonte 83, Campina Grande recebe do governo federal 12 mil, quase 13 mil doses de vacina e Prefeitura disponibiliza 80 locais de imunização nesta segunda. E finalizando com os destaques do portal Hora Agora. Governo federal tem reuniões com indústrias para garantir kit de intubação. OMS, câncer de mama supera o de pulmão e já foi e é o mais comum no mundo. Vídeo mostra irmão Lázaro cantando louvor dentro de hospital. Irmão Lázaro que faleceu de Covid. Esses os principais destaques de capa do Hora Agora, que ainda traz aqui uma informação dando conta de que a Polícia Militar encerrou uma festa com cerca de 50 pessoas em Jacumã. As festas estão se multiplicando pelo Brasil, em vários lugares as pessoas estão comemorando como se pandemia não houvesse. Esse é o Jornal de Campina Grande, pessoal. Eu sou Arquimedes de Castro e vou ficando por aqui. Até amanhã. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.